Bom dia, boa tarde, tudo bem? Vim falar de um tema bem polêmico, né, gente? Nutrição, alimentação. Quando eu cheguei, eu estava comentando com a minha colega. Acho que eu não vou colocar nada de aula, porque acho que eu vou sentar e vou bater um papo com elas. Mas aí eu corro o risco de perder o tempo, porque a gente vai ficar falando só de alimentação, só de nutrição. Então, eu falei, não, vou seguir o nosso combinado. Mas eu quero que vocês se sintam muito à vontade de me perguntar, de tirar dúvida. O máximo que pode acontecer é eu não saber o que responder, mas eu vou tentar realmente me esforçar para trazer o máximo do meu conhecimento para vocês, tá? Então, antes da gente começar falando sobre o que ou não comer, né, eu queria muito convidar vocês a realmente fazerem as pazes com a alimentação durante o tratamento e pós o tratamento. Tá tudo bem não querer comer, tá tudo bem não sentir vontade de comer, mas a gente também tem que lembrar que é preciso, é necessário e é vital para a nossa saúde, para a nossa vida. Então, se esforcem, porque isso vai ser muito importante ao longo do tratamento e depois do tratamento, principalmente, tá? Bom, mas o que é nutrição? Alguém se atreve a me falar? Não tem certo e errado, tá? Alguém? Sem timidez, gente. Conversem comigo, vai, por favor. Eu estou aqui na frente. É mais difícil estar aqui do que estar aí. Não é? Comer de forma correta? Maravilhosa, maravilhosa. Quem mais? Linda. Quem mais? Comer de forma correta, escolher os alimentos de forma correta. E extrair os nutrientes que compõem todo o alimento. Era isso que eu ia falar. Bom, a alimentação balanceada, basicamente, é tudo isso. Mas, para a gente resumir, gente, é o ato de nutrir-se. O nome já fala, nutrição. Então, nutrição nada mais é do que a gente nutrir-se. Só que nutrição não é só alimentação. É nutrir alma, é nutrir coração, é nutrir sentimento. Comida é sentimento. Não é só o ato fisiológico de comer porque a gente está com fome. É vital. A gente precisa. Para eu estar aqui hoje, eu acordei mais cedo, comi meu ovo, minha tapioca, minha banana, meu mamão. Quem fez foi o marido, gente, não fui eu. O marido que fez para mim. E eu também cheguei aqui e almocei. Porque o nosso corpo, ele necessita de substrato energético. Exemplo básico. Todo mundo ou veio de carro ou de algum outro meio de transporte. Se a gente pensar no carro, para ele poder andar, ele tem que ter coisas básicas. Roda, motor e combustível. Qual é o nosso combustível? O alimento. Então, sempre alguém perguntar o que é nutrição, ele nada mais é do que o combustível para o nosso corpo. Só que ele também é o combustível para a nossa alma, para o nosso coração, porque alimento também envolve muito sentimento, tá? Então, ele é um processo biológico vital para equilibrar a função de todos os nossos órgãos. É o combustível para a gente conseguir estar aqui hoje, conversando, prestando atenção. E tem o objetivo do quê, gente? De oferecer saúde e bem-estar. Então, aquela frase clichê, você é o que você come, é verdade. Só que eu acrescento algo a mais. Você é o que você come, o que você absorve. Porque não basta só a gente comer. A gente tem que comer e todo o nosso sistema digestório ele tem que estar funcionando para a gente conseguir absorver aquilo que o alimento que eu escolhi tem para me oferecer, tá? Então, uma nutrição adequada, ela é fundamental, gente, para boa saúde. E ela é uma ciência vital à vida. Não dá para a gente falar de tratamento sem falar de nutrição, porque é a nutrição que vai ser o meu combustível para que eu consiga enfrentar o meu tratamento, e seja qual tratamento for, tá? E aí, todo mundo, em algum momento da vida, já ouviu falar da famosa pirâmide alimentar, né? Então, ela existe realmente para nortear aí um pouquinho, né? Quais são os nutrientes importantes para a nossa saúde. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês para falar quais são os nutrientes importantes para a nossa saúde, mas como eu tenho pouco tempo e eu adoro conversar, eu quis me conter em falar rapidamente de macro e micronutriente para vocês.
que já é muita coisa, tá? Então, macronutrientes são aqueles nutrientes base. E a gente conhece eles por carboidrato, proteína e lipídio. Vou dar um exemplo clássico. É o pão, o queijo e a manteiga. Carboidrato são as farinhas, farináceos, as massas. Proteína, carne, ovo, leite. Lipídio são as gorduras, de um modo geral, tá? E os micronutrientes, eles, na verdade, vão ajudar a base, que são os macros, a ter o quê? Consistência, a ter construção no nosso corpo. É igual uma casa, eu tenho que ter tijolo, eu tenho que ter cimento, mas eu tenho que ter depois um acabamento. Então, o micronutriente tem essa função de fazer o acabamento para complementar o macronutriente. E quais são os micros? Vitaminas, minerais e os oligoelementos. Quais são os mais comuns? Vitaminas e minerais, tá? Então, como eu tinha falado, carboidrato, proteína e lipídio. Eu só vou voltar, porque eu quero falar uma coisa importante para vocês. Espera aí. Como que eu volto? Voltei, espera aí. Aqui. Opa, voltei. Então, olha lá. O carboidrato, a gente fala que ele é a fonte primária de energia. O cérebro usa em torno de 70% do carboidrato da alimentação para a gente conseguir realmente manter aí o nosso dia a dia, tá? E aí a gente realmente encontra ele, como eu falei, pães, farinhas e massas. Tem o que a gente conhece de carboidrato simples e complexo. Simples é a farinha branca, é o pãozinho francês, crocantinho, gostosinho. O carboidrato complexo é o que a gente conhece como farinha e pães integrais. Qual que é a diferença, Paty, entre um e outro? Carboidrato simples, ele é absorvido mais rapidamente. Então, para um paciente diabético, de repente, não é legal, porque aí ele tem uma rápida absorção e, automaticamente, o que a gente chama de pico glicêmico vai ser muito maior, porque quando a gente come carboidrato, a gente libera glicose, tá? Então, ela vai estar muito alta ali no meu sangue. Já o carboidrato complexo, ele, na verdade, tem uma estrutura bioquímica um pouco mais complexa do que o integral, como se fosse vários ramos de árvore. Então, para a gente conseguir metabolizar, digerir, eu tenho mais tempo e, automaticamente, a liberação de glicose ela é mais lenta. Então, ele é indicado para todo e qualquer paciente, porque ele evita o pico glicêmico, tá? Proteína, então, ela é necessária, né, para crescimento, construção, reparação tecidular, que a gente fala, e é a fonte primária de músculo. E ele é fundamental para a gente ter estrutura, para a gente conseguir realmente desempenhar atividades básicas do nosso dia a dia. E a gente encontra, claro, né, em fontes animais, como carne, ovo, leite, peixe e frango. E o lipídio, gente, ele não é de todo ruim, não, tá? A gente tem lipídio bom e lipídio ruim. Então, ele, na verdade, tem a função de manter a temperatura do nosso corpo. Ele é muito importante para isso. E algumas vitaminas só são absorvidas na presença de lipídio, tá? Então, olha como nós temos realmente aí uma complexidade para conseguir adequar a alimentação de cada um de vocês. E, como eu falei, a gente encontra eles em óleos, manteigas, enfim, tá? E aí, vitaminas, então, como eu falei, né, ela é fundamental para que ela consiga regular várias funções imunológicas e funções celulares. A gente encontra, basicamente, em frutas, legumes e verduras, as vitaminas. E os minerais, eles também vão ser, na verdade, muito essenciais para o sistema nervoso central, para o cérebro, tá? E nós também encontramos em vitaminas, verduras e legumes. Então, tudo isso que eu estou falando passa por todo esse processo que a gente chama de trato gastrointestinal. Começa na boca e acaba no ânus, e no meio tem esôfago, estômago, intestino. Mas também tem outros órgãos importantes, como pâncreas, fígado, que vão ajudar em todo esse processo. E eu costumo falar que é uma sinergia mais do que perfeita, né, para a gente conseguir aí, extrair todo esse combustível. Mas qual que é essa relação que eu quero trazer para vocês entre nutrição, saúde e câncer? Por que a gente tem que falar tanto de nutrição, de adequação alimentar? Porque, gente,
o corpo ele é formado por trilhões de células. E cada célula vai precisar de substrato, de combustível. E não só as células, todos os nossos órgãos, cérebro, coração, intestino, pulmão, vai precisar de combustível também. Então, a gente precisa desse tipo de combustível para alimentar todo o nosso corpo, né? E aí, pensando em todo o processo que se enfrenta durante a jornada de tratamento, toda a demanda do tratamento ela vai exigir mais combustível. Então, aquilo que eu preciso de combustível em um paciente que está em tratamento, a gente pode falar que é aumentado. Então, quando a gente deixa de se alimentar durante esse processo, é muito ruim, é muito negativo, porque é como se eu estivesse sempre colocando menos combustível do que eu preciso no meu organismo, e eu não vou conseguir, na verdade, ter o combustível necessário para enfrentar todo aquele tratamento, tá? Então, a gente tem que lembrar que o paciente em tratamento hoje, ele passa por uma realidade metabólica alterada. E tem uma série de intervenções e tratamentos que podem equilibrar essas alterações, e entre as possibilidades destaca-se quem? Quem? A nutrição, a alimentação, tá? Bom, e aí a gente tem que lembrar também que, durante essa jornada toda, né, de tratamento, de acompanhamento, é muito comum existir oscilação de peso. Então, alguns ganham, outros perdem, mas, independente de ganhar ou perder, um fato é verdade. Já acabou meu tempo? Não? Ai, meu Deus, eu estou aqui nervosa. Não? Pegadinha comigo, gente, que susto! Ganhei 5 minutos para a gente acabar. Então, independente de ganhar ou perder, um fato tem que ser dito. Todo paciente ele vai perder bastante músculo durante o tratamento. E mesmo se eu ganhar peso durante o tratamento, eu estou perdendo músculo. E não é legal perder músculo, porque se eu perco músculo, eu perco funcionalidade. Eu perco, na verdade, qualidade de vida, eu tenho muito mais limitação e eu fico muito mais vulnerável aos efeitos colaterais do tratamento, porque o músculo ajuda a absorver o quimioterápico, e se eu perco ele, eu não estou conseguindo ter o que a gente chama que é o componente metabólico para também absorver esse quimioterápico. Então, esqueçam uma coisa. Se eu estou ganhando peso, eu preciso comer tão bem quanto se eu estiver perdendo peso. Porque na perca de peso ou no ganho de peso, quem está exposto é o músculo. E não é legal perder músculo durante o tratamento, por tudo que eu já falei para vocês, tá? Então, independente, gente, de qual seja o tratamento de vocês, químio, rádio, imunoterapia, cirurgia, tá? A nutrição vai acompanhar vocês em qualquer fase, porque ela é fundamental, ela é vital para a gente conseguir ter a adequação do nosso organismo, adequação metabólica, tá? E aí a gente sabe que alguns sentem mais, outros sentem menos, mas muitos tratamentos acabam afetando o olfato, paladar, apetite, digestão e absorção. Então, é difícil a gente, na verdade, proceder uma orientação nutricional sem entender o que vocês passam. Então, eu costumo muito me colocar no lugar de cada uma de vocês e de cada um dos outros pacientes, porque eu sei que é difícil. Às vezes, a gente não tem vontade de comer, está muito nauseada, a boca seca, falta saliva, eu não quero olhar para aquele prato que antes eu gostava ou que eu amava. Só que esse esforço, ele é necessário. E quando eu atendia, porque hoje eu não atendo mais, infelizmente, por conta das minhas atividades, eu sempre fazia acordo com o meu paciente. Não é só por mim, é por você. É pela sua saúde, é pela sua vida, é por você conseguir finalizar o tratamento e a gente junto falar que a gente venceu essa batalha. Então, é difícil? Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível. E sempre que a gente pensar em desistir, a gente lembra do porquê que a gente começou e lembra que é só uma fase que ela vai passar. E lembra que o combustível ele é necessário para a gente conseguir enfrentar um dia após o outro. Tá? Então, eu sei que essas alterações vão atrapalhar a nutrição adequada, a nutrição saudável, mas aí a gente tem que lembrar de procurar sempre um profissional capacitado, especialista, que possa entender esse tipo de sintomas que vocês trazem, para que, dentro desse entendimento, possa existir uma adequação de orientação alimentar, né? E aí,
a gente sabe, eu não vou ficar lendo porque está meio ruim para vocês, mas o que eu quis dizer aqui, né, é que diante de todos os tratamentos que existem, a gente tem que reconhecer aqueles que vão trazer mais efeitos colaterais, porque tem uns que têm mais do que outros, e a gente profissional, reconhecendo e sabendo disso, vai fazer o quê? Ajustar mais a alimentação ou menos. E a gente vai usar o que a gente chama de estratégias nutricionais, porque o alimento em si é muito importante, né? O carboidrato, lipídio, gordura, vitamina e minerais, mas dependendo de como está a prevalência ou a intensidade dos efeitos colaterais, a gente vai precisar usar alguns complementos nutricionais, como os suplementos alimentares. Porque, às vezes, o que vocês comem ao longo ou no final do dia não é suficiente para suprir a necessidade metabólica de vocês. Então, eu demando uma quantidade calórica por dia e que ela é só minha para que eu faça funções básicas. As nossas lindas misses, elas demandam outras quantidades calóricas e cada paciente demanda uma quantidade diferente. Então, dependendo do processo que vocês estão de tratamento e da intensidade do sintoma, isso vai dificultar a ingestão alimentar para que no final do dia o seu saldo fique positivo. Ele geralmente no tratamento fica negativo. Então, o suplemento alimentar vem para facilitar ou ajudar que o saldo fique positivo, tá? Então, ele é, na verdade, um aliado, eu costumo dizer que ele é uma carta na manga para nós, nutris, para a gente inserir no dia a dia e na alimentação de vocês, tá? Já falei disso, então, lembrando, né? E aqui eu quero que vocês tirem foto, gravem, printem, façam o que vocês quiserem, mas lembrem-se, tá? Durante o tratamento, a nutrição ela é importante para quê? Para que vocês sintam-se melhor, para que vocês tenham mais energia, mais força, mais vitalidade, mais funcionalidade, para que vocês possam manter o peso e a massa muscular, que é o músculo, para que vocês consigam tolerar melhor o tratamento e evitar que tenha muita intensidade dos efeitos colaterais, porque se eu tenho meu peso adequado, a minha massa muscular adequada, eu tenho esse quimioterápico sendo absorvido e eu não tenho ele tão circulante no meu corpo para gerar os efeitos indesejados, tá? E eu tenho, na verdade, uma otimização para que eu me recupere mais rápido, porque eu tenho combustível entrando, eu tenho saldo positivo, tá? Então, entendam o quanto é importante quando o oncologista encaminha passar com o nutricionista. Tentem, junto com esta profissional, dizer o que vocês gostam, o que vocês não gostam, expor os sintomas, as dificuldades que estão passando, porque ela vai escutar, ela vai acolher e ela vai adequar isso da melhor forma para o seu dia a dia e sempre de maneira individualizada, tá? Então, aviso importante, essa boa alimentação ela vai ser vital e necessária durante o tratamento de vocês, tá? E ela é fundamental para todos os pacientes, todos, independente seja ele qual for. E aí eu falei um pouquinho, né, sobre o que é essa terapia nutricional, o que a gente chama de suplemento. Eu costumo dizer que a embalagem é muito bonitinha, né? Todo mundo vai como seja o pote, falando, nossa, que delícia! E dependendo, né, do que vocês forem receber enquanto prescrição, ele nem pode ser tão gostoso assim. Só que encarem o suplemento como tratamento. O que tem ali dentro é importante para o saldo ficar positivo. O que tem ali dentro é importante para complementar a alimentação de você. O objetivo do suplemento não é só ser gostoso, é ser, na verdade, aquilo que está faltando para eu ter o meu equilíbrio, para eu ter aquilo que eu não estou conseguindo me alimentar. Então, por mais que seja difícil tomar, tentem encontrar formas de fazer ficar melhor com a receita, encontrem com a nutricionista alguma forma de achar alternativas para que esse consumo seja prazeroso. Mas não negligenciem o suplemento e nem a orientação da profissional nutricionista, tá? Bom, aqui eu trouxe algumas dicas, eu não vou ter tempo de falar, depois eu posso compartilhar com a Débora ou quem for para poder enviar isso para vocês, tá? Mas são dicas nutricionais para cada sintoma que pode ser comum ao longo do tratamento. Então, o que fazer? Na perda de peso, falta de apetite, náusea, vômito, boca seca, diarreia, constipação, dor de garganta, fadiga.
neutropenia, sabor ou cheiro alterado. Então, vejam que para cada sintoma tem uma orientação nutricional, tem uma dica que pode ajudá-los a enfrentar esse tipo de sintoma, tá? E aí, como eu falei, esse cuidado ele é necessário e fundamental para a jornada de vocês. Então, realmente, aceitem esse cuidado, vão a esse profissional, conversem com ele para que ele possa ajudá-lo da melhor maneira. E aí, para cada jornada desse tratamento, tem uma estratégia específica, porque em cada momento de diagnóstico, tratamento, efeito colateral e pós-tratamento, vocês demandam uma necessidade diferente. Então, não é só no diagnóstico, não é só para aliviar sintoma. Depois que eu superei, eu também preciso voltar com essa profissional para tentar me reabilitar. Então, vejam que em cada jornada a gente consegue fazer algo por vocês e para melhorar cada vez mais a performance de vocês. Tá? E para finalizar, para tentar fazer aí algum tipo de bate-papo e escutar alguma dúvida ou pergunta, eu quero encerrar só finalizando com uma frase que eu ouvi ontem, inclusive, vendo a minha aula para hoje. Não esqueça que é apenas uma fase. Continue firme, busque o apoio especializado, foque no amor próprio e no cuidado com você. Obrigada. Eu deixo aqui uma dica. Caso vocês tenham interesse, esse, na verdade, é um material do INCA, que é o Instituto Nacional... Ih, gente, me fugiu o nome. Obrigada, Gil, amor da minha vida. Instituto Nacional do Câncer. Fugiu o nome, desculpa. E eles, na verdade, fazem a cada ano, ou a cada... enfim, tempo, alguns materiais educativos para pacientes e cuidadores, tá? E essa cartilha está bem legal e ela é um guia de dicas nutricionais para todos vocês. É isso. Muito obrigada.